Mas por que elas não resolvem? Essa interseção dos mercados de tempo e de moeda, na visão do Roger Garrison, que não é a visão de todos os austríacos, né, diga-se de passagem, mas eu acho uma visão que a gente deve estudar, ela é a principal questão macroeconômica. Como se intercepta os mercados de tempo e de moeda? Capital e tempo. Um dos descobridores da teoria da utilidade marginal, William Stanley Jevons, ele já dizia que uma das maneiras de se concretizar a noção de mercado de tempo consiste em reconhecer o aspecto temporal essencial dos mercados de bens de capital em sua concepção mais ampla. Está vendo? Ele estava quase sendo um austríaco quando ele afirmava isso. A noção de mercado de tempo seria reconhecer o aspecto temporal essencial dos mercados de bens de capital em sua concepção mais ampla. O que é essa concepção mais ampla? Para nós, austríacos, é a concepção do Menger. E o Menger introduziu a ideia de bens de várias ordens. Lembra que eu falei bem de primeira ordem, de segunda ordem, terceira ordem? Exatamente para quê? Para dar uma conotação de que ordem vai denotar uma relação temporal entre um bem de capital e o eventual bem de consumo que esse bem de capital contribui para produzir. São aquelas várias etapas da estrutura de capital da economia. Capital e tempo são indissociáveis, né? Seria muito interessante, mas seria muito interessante mesmo, se nós pudéssemos comparar a noção de capital austríaca com alguma visão alternativa formulada pelo Keynes. Mas por que é impossível fazer isso? Porque o Lord Keynes, apesar de ter jogado fora, repudiado a contribuição de Bombaver, quer dizer, ele jogou fora, ele repudiou a teoria do capital austríaca, mas não colocou nada no lugar dela. Colocou o estoque de capital como sendo uma constante, porque dizia ele, no longo prazo todos estaremos mortos e no curto prazo o estoque de capital seria constante. Se você tira uma coisa e não bota nada no lugar, essa coisa pode ser até um time de futebol. Você tira um jogador e não bota outro no lugar, o time fica capenga, vai jogar com 10. Então não dá para comparar a noção de capital austríaca. Talvez fosse interessante, se existisse uma outra teoria, talvez não, seria interessante existir uma outra teoria, inclusive até para criticar a escola austríaca, a teoria austríaca do capital, para ver se ela funciona, se não funciona, se ela é perfeita. Perfeita não é, porque é uma ciência social, certamente tem falhas, mas como ninguém está estudando capital, o último que fez isso para valer foi o Bombaver, que lá em 1914, antes de ser ministro da Fazenda da Áustria, o Keynes tirou a teoria do capital, não botou nada no lugar dela. O capital no curto prazo é constante, a minha preocupação é com a grande crise. Então, o capital é, como eu brinco com meus alunos, o capital é um grande K, um Kzão. K é igual a K0, constante. É assim que os modelos macroeconômicos funcionam. O keynesianismo, então, foi uma emancipação que eu chamo de infeliz do pensamento macroeconômico das questões que são muito importantes relacionadas com a teoria do capital. E representa também, infelizmente, o abandono direto, explícito, das abordagens que têm o objetivo de lidar com o fator tempo. Quando eu estou falando keynesianismo aqui, eu estou me referindo principalmente ao Keynes, porque depois dele vieram pessoas que tentaram consertar isso, como a gente vai ver. Mas consertar assim de um jeito, no sentido de dar um jeito, dar um jeitinho para melhorar e não atacar o problema na sua essência. É claro que a sua teoria requer algum tipo de especulação com relação ao futuro, mas quando o espírito animal, que é outra expressão do Keynes, né,
O que determina o investimento privado? Ele dizia, é o espírito animal dos investidores. Pô, o que é espírito animal? É algum cachorro que faleceu e o espírito dele... É o quê? Animais têm espírito? Ele quis dizer que é o faro pelo lucro, né? Com isso. Mas ele escondia atrás de expressões nebulosas assuntos que incomodavam ele. Quando o espírito animal dos investidores keynesianos é colocado diante das forças obscuras do tempo e da ignorância, essas últimas parecem vencer sempre. Então, as forças obscuras do tempo e da ignorância acabam vencendo sempre o espírito animal dos empreendedores. Aí entrou o Keynes e falou, aí não tem jeito, tem que ser o governo aumentando seus gastos, porque os investidores não estão com vontade de investir. O espírito animal deles está de mau humor hoje, não está acreditando na economia. É impressionante como o livro do Keynes tem uma inconsistência atrás da outra, e, no entanto, se tornou o livro mais conhecido de economia do século passado. Essa característica keynesiana, que é da macroeconomia em geral, ela é uma consequência direta do abandono da teoria do capital, que antes do Keynes era usada para incorporar o mercado de tempo. Keynes fez uma série de estragos na teoria econômica, e esses estragos permanecem até hoje. Quando você vê, por exemplo, os mercados financeiros eufóricos, porque, sei lá, o Banco Central Europeu ou o Parlamento Europeu se reuniu e decidiu que vai adotar medidas para ajudar o governo da Grécia, por exemplo, aí a bolsa sobe. É o contrário, devia cair. Mas o mercado vive do curtíssimo prazo. E como é que você vai fazer o mercado mudar? Isso está entranhado no acadêmico, no professor, e está entranhado nos caras de mercado também. Embora os caras de mercado, por obrigação profissional, também enxerguem mais no longo prazo. Mas o que interessa no mercado é hoje. Você está tomando conta de uma fortuna que não é sua, de outras pessoas, você tem que fazer aquele dinheiro render. Então, quando sai um anúncio de uma medida que você sabe que vai prejudicar a economia no futuro, mas dá para ganhar hoje, você sai aplaudindo e as bolsas sobem. Enquanto isso, quem pode vai comprando ouro e vai enriquecendo. Então, vamos ver o papel da moeda para os austríacos, para os keynesianos e os monetaristas ou os seus sucedâneos modernos, os novos clássicos da teoria de expectativas racionais. Mas antes, vamos fugir um pouquinho do Círculo de Viena e estudar como é que se dão os ajustamentos de mercado na visão neoclássica e na visão keynesiana. Na visão neoclássica, eu estou falando de monetaristas e novos clássicos, os mercados se ajustam sempre por meio das variações nos preços. Se existe um excesso de demanda, o preço sobe e leva o mercado para o equilíbrio. Na visão deles, o mercado vai para o equilíbrio. E em algumas visões, vai instantaneamente. Se existe um excesso de oferta, o preço vai cair e isso vai levar o mercado para o equilíbrio. Você pode resumir dessa forma. Para os neoclássicos, os mercados ajustam-se pelos preços. Aí, se quiser, para impressionar a família, a gente pode escrever uma equação e dizer que o preço é uma função f de D menos S. D menos S é demanda menos oferta, sendo a derivada primeira positiva. Isso nem parece uma aula de escola austríaca, né? O que significa a derivada primeira positiva? Quando D é maior do que S, quando você tem um excesso de demanda, o P, que é a variável dependente, vai subir. Quando D for menor do que S, você tem um excesso de oferta, o preço vai cair. Para isso, a matemática não atrapalha, acho que até ajuda. Deu para entender, né? Para o neoclássico, se você tem um mercado em desequilíbrio, os preços vão se ajustar. Para alguns, eles vão se ajustar instantaneamente. Eu diria para a maioria. Para outros, leva algum tempo, porque tem custos de transação. Até descobrirem que aquele preço não é mais o de equilíbrio, leva tempo, já é um avanço. E para os keynesianos?
os mercados ajustam-se pelas quantidades e não pelos preços. Eles não acreditam em preços ajustando mercados. Como é que se ajustam, então, os mercados pelas quantidades? Há 1000 maneiras de você formalizar isso. Eu vou usar a que o Keynes usou na teoria geral. Ele dizia que a quantidade no mercado se ajustava pelo menor, pelo mínimo, dentre esses dois, dentre a oferta e a demanda. Se, comparando a demanda com a oferta, a demanda fosse menor, então a quantidade seria igual à demanda. E aí ele fez aquele gráfico dos 45 graus, que estudou economia, né, da bissetriz, C mais I mais G, chamou isso de princípio da demanda efetiva. O que era a demanda efetiva? Como estava a economia com desemprego, estava longe do pleno emprego, a demanda efetiva era menor do que a demanda de pleno emprego. E a economia estava se ajustando pela menor das duas, que era a tal demanda efetiva. Se a demanda for maior do que a oferta, a quantidade nos mercados se ajusta pela oferta. Um keynesiano não acredita em preços ajustando o mercado, ele quer sempre ajustar as quantidades. E é quase sempre de uma maneira artificial imposta pelos burocratas de plantão. Guarda esse ponto que é importante para entender o pensamento das duas escolas. Na cabeça de um keynesiano, os preços não ajustam os mercados. Ou porque eles têm viscosidade, ou porque têm rigidez, ou porque têm ilusão monetária. Tem alguma coisa que não deixa os preços ajustar os mercados. E para os neoclássicos, os preços sempre vão funcionar para ajustar os mercados. Embora alguns reconheçam que o ajustamento não vai ser instantâneo. Essa última equação aqui foi a que o Keynes, ele nem usou equação, mas é o que ele deixa implícito na teoria geral. Quer dizer, o que estava acontecendo na Grande Depressão? A economia estava trabalhando com um nível de renda muito abaixo do nível de pleno emprego. Então ela estava se ajustando por esse nível mais baixo, que ele chamou de demanda efetiva. E criou, ele era especialista em criar frases de efeito, né? O princípio da demanda efetiva. O que é a demanda efetiva? É a demanda que está acontecendo. Você bota a palavra efetiva, fica mais bonito, dá uma impressão mais, uma coisa técnica, né? Quem não é economista não entende, pô, esse cara sabe pra caramba. Na verdade, as duas visões têm problemas, como a gente vai tentar mostrar em seguida. Mas a visão neoclássica é claro que é superior. A moeda como uma junta frouxa. Eu traduzi como junta, mas pode ser parafuso, né? Joint. O que é uma junta frouxa? As forças intertemporais de mercado encontram a expressão mais direta e concreta nos mercados de bens de capital. Porque é aí que entra o fator tempo. Tempo despendido para produzir um bem, para produzir um serviço. Se esses bens fossem trocados diretamente por bens de consumo ou por outros bens de capital, aí estudar a macroeconomia ia ser uma coisa muito diferente do que é. Mas, na verdade, não são. Os bens de capital e os bens correspondentes de consumo são trocados indiretamente por meio da moeda. Isso é que vai adicionar a outra dimensão essencial, quer dizer, além do tempo, você tem a moeda. Então, uma teoria macroeconômica razoável, ela deve tentar analisar as implicações de trocas indiretas, ou seja, que usam moeda, no contexto de uma economia que utiliza capital. A gente pode achar até estranho, né? Como é que os economistas estudam macroeconomia e não levam em consideração o fator capital? Mas, infelizmente, isso é verdade. E ninguém se dá conta disso.